Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje, então, é o nosso segundo encontro dessa semana, que é a semana Corpo da Clínica. Na verdade, um projeto novo, um projeto renovado, um projeto que, além das coraças musculares, a gente está discutindo perspectivas clínicas, né? Perspectivas clínicas, contextos, aprofundamentos em todo o universo da psicoterapia corporal, que envolve não só as praças musculares, mas envolve os desafios do nosso atendimento no dia a dia, também com esse objetivo de estar recebendo um grupo específico de pessoas, todas são muito bem-vindas, claro, mas recebendo esse grupo diverso, que é o grupo dos terapeutas integrativos complementares, que é um grupo que costuma se beneficiar bastante. Boa noite, Maria Alice, bem-vinda. Que costuma se beneficiar bastante, então, desse conteúdo, que é um conteúdo integrativo, ele é um conteúdo que conecta, como a gente conversou ontem, emoção, energia, corpo. Ele vem com essa proposta belíssima do William Reich, que é essa proposta da unidade funcional. E hoje, especificamente, a gente vai olhar um pouco como que é essa anatomia, como que é essa anatomia emocional, como que é essa anatomia das couraças, participam da nossa sustentação. Eu estou aqui com o Instagram aberto, a conexão aqui para vocês. Oi, Fabi, bem-vinda, querida. Você pode tanto ficar por aqui, Fabi, quanto você pode entrar. Acho que agora é melhor ficar por aqui mesmo. Se você tiver interesse na aula gravada, depois você entra para o grupo de estudos, que lá você vai receber o material em PDF. Então, pessoal, eu sei que são 7 horas, tem um pessoal que está em casa jantando com a família. Eu quero saber o seguinte: coloquem para mim, por favor, aqui no chat, o pessoal que está pelo Google Meet dentro do grupo de estudos, se vocês conseguem fazer uma rápida meditação aqui comigo. Não é nem uma meditação, é uma percepção corporal. Me coloca um ok na tela, ou me coloca um ok no... O Zé disse que sim. Legal, a Abimael também disse que sim. Fabi, será que vocês podem? Pessoal que está aqui no... Oi, Zé, vamos te ver, querido. Ok, então, o que eu estou querendo fazer de costura hoje, né? Ontem foi uma aula que a gente conversou sobre conexão, a gente conversou sobre o corpo que conecta, a gente conversou sobre a conexão do corpo do paciente com ele mesmo, mas também como é que isso, a partir das estruturas caracterológicas, a partir das couraças musculares, vai mostrar um pouquinho o caminho com que ele vai se conectar ou deixar de se conectar no ambiente terapêutico, no setting terapêutico, com seu terapeuta. E é claro que importa muito para a gente, que é terapeuta de diversas áreas, diversas práticas diferentes, poder olhar isso no corpo, poder ter uma leitura, então, quem que é essa pessoa que está chegando até aqui, como é que ela chega, qual que é a maneira que ela tem, qual que é o jeitinho próprio dela de se aproximar de mim, de se vincular, ou de não se vincular, ou de fazer algo muito curioso que acontece bastante. Tem gente que se conecta com o outro e precisa dessa conexão com o outro, com o terapeuta, mas que ela faz esse processo meio que falando que ela não está tão conectada assim. É como se ela colocasse uma defesa às vezes do eu não me importo tanto, eu não me conecto tanto, isso aqui é um pouco indiferente, mas ela está ali, ela não falta, ela não atrasa, ela se dedica ao próprio processo terapêutico. Então, a gente vai começar a entender quais são essas maneiras dessa pessoa se conectar com você, como que isso está estruturado caracterologicamente, então, por esse comportamento, que é um comportamento super alinhado, né, que é o nosso estudo com as coraças musculares. Então, ontem a gente abordou essa questão da conexão. Fabi, Edu, Rose, querida, super bem-vinda. Então, ontem a gente abordou esses temas, e puxando o tema de ontem, hoje a gente vai pensar em algo, outra coisa que é fundamental para o nosso trabalho, que é a sustentação do nosso trabalho. Vamos lá. O que eu quero atrelar aqui com vocês?
Sempre essa coisa dinâmica, sempre essa coisa ampla, esse convite ao complexo, né? Tem um amigo, Daniel, analista bioenergético do Rio de Janeiro, que ele gosta muito de trabalhar com o conceito do complexo, né? E esse complexo a gente vai pensar como que eu, terapeuta, sustento o meu próprio corpo. Quais são as minhas potências de sustentação com o meu próprio corpo? Quais são as minhas habilidades? Onde eu tenho força? E quais, porventura, são as minhas fragilidades? E tá tudo ótimo, tá tudo ok. Uma das premissas para o contato. Boa noite, Mi, bem-vinda, querida. Uma das premissas para o contato seguro, para o contato restaurativo, para o vínculo restaurativo, é a confiança e a verdade. Então, como a gente começa a trabalhar aqui o nosso contato com o nosso self, a gente vai ficando cada vez mais seguro, segura, entendendo que tem coisas que a gente faz muitíssimo bem, e tem coisas que de repente não, e tá tudo bem, né? Então, como que vai ser a sustentação da nossa energia enquanto terapeutas? E aí a gente vai olhar também para esse corpo do nosso paciente, que obviamente tem a história de vida, que obviamente tem um jeitinho próprio de se comunicar com você, um jeitinho próprio de se aproximar, de te evitar, de se conectar, de contar sobre as dinâmicas familiares. Então, o que que a gente está olhando? A gente está olhando o corpo, uma anatomia emocional, as couraças musculares. A gente está olhando um pouco do jeito de que essas couraças musculares modulam ou não modulam o comportamento, que são as chamadas couraças caracterológicas, que o Reich tanto fala, né? Aquele livro clássico dele, Análise do Caráter, em que ele apresenta isso para a gente. E a gente está, então, olhando, obviamente, para essa história de vida. E aí, quando a gente está ouvindo a história, olhando para o corpo, vendo a maneira como essa história e esse corpo se constroem e se manifestam ali com a gente, essas relações, a gente está, obviamente, fazendo algo precioso para a gente, que é uma leitura corporal, mas é uma leitura também energética, entendendo nessa energia o quê? Entendendo onde está com bastante vitalidade, onde a vitalidade está sendo retirada. Estou fazendo aqui uma contextualização geral para a gente começar a nossa conversa hoje. Quero falar aqui, a gente está com uma câmera aberta aqui para o pessoal do Instagram, mas o pessoal que está aqui no Google Meet, galera, abre a câmera, faz pergunta, não precisa esperar eu dar uma pausa, não. Pode ir ali no curso aberto, que fica mais orgânico, fica mais gostoso, tá bom? Então tá, então a gente deu um contexto aqui para esse ambiente corporal e para essa sustentação. Acabei de falar da energia. Quais são essas regiões, então, do corpo? Que são as regiões em que o fluxo de energia está acontecendo e algumas regiões que, porventura, óbvio que de maneira parcial, né? O fluxo está diminuído, o fluxo está um pouco mais interrompido. Eu tenho uma foto que eu nunca mostrei para vocês, mas eu ainda vou trazer para uma aula. Eu tenho uma foto, eu estava fazendo um tratamento de saúde, né? Um linfoma, então eu estava bem carequinha, e eu estava num encontro com um grupo de movimento, um grupo de terapia tântrica. E um colega maravilhoso, fotógrafo, ele fez uma foto aqui da minha cervical. Qualquer hora eu vou mostrar essa foto no grupo. E ali na cervical eu vi algo surpreendente. Da cervical para baixo, uma coloração bonita, e da cervical para cima, uma região acinzentada. Falei isso, um exemplo disso na aula de ontem, que a minha pele, alguns anos atrás, era mais cinza, hoje ela está uma pele bem mais avermelhada, bem mais rosada, muito mais energia do que era 20 anos atrás. Mas nessa foto que um colega tirou do meu pescoço, então, eu vi ali
aquilo que classicamente a gente chama de corte energético. Às vezes o corte é muito sutil, é muito discreto, é muito mais desafiador da gente poder observar no corpo, mas esse daí estava gritante, estava escancarado, não tinha como dizer que não. E com o tempo, né, as coisas foram acontecendo, fui trabalhando bastante meu diafragma, minha garganta, esse fluxo teve uma abertura interessante. Em teoria, ali, pelo menos das últimas vezes que eu reparo nas minhas últimas fotos, a coloração está bem mais bonita, está bem mais interessante. Mas para a gente entender que esse corte energético, ele, em alguns momentos, em muitos momentos, ele vai ser visível, ele não é algo, isso aqui é para a galera que está chegando agora, né? O corte energético, ele não é algo de uma ordem mística, ele de fato é corporal, existe uma contração de uma musculatura crônica, onde a gente tem no corpo uma contração crônica, a gente tem uma vascularização menor, onde a gente tem uma vascularização menor, a gente tem um aporte de oxigênio menor. Mas também não é só isso. Além disso, a gente pode ter uma tensão facial, uma aderência facial, uma baixa elasticidade, uma baixa tensigridade facial. A gente tem outras questões da face muscular que também atrapalham. A gente tem grandes alterações posturais que podem atrapalhar esse fluxo energético, e às vezes a gente vai ver isso com facilidade, a gente não vai ver isso com facilidade. Tudo isso, então, para falar que esse contexto da sustentação da energia, ele é precioso, e hoje eu quero percorrer com vocês algumas maneiras da gente observar a sustentação, olhando para o corpo. Eu vou começar compartilhando, o pessoal do Instagram, quem está dentro do link do Google Meet, está recebendo agora uma aula. Galera, acho que hoje vai dar certo, pelo menos eu fiz um teste. Hoje vai dar certo esse... Oh, meu Deus, já me abriu um monte de aba diferente aqui. Acho que hoje vai dar certo esse compartilhamento. Preciso que vocês confirmem comigo que chegou para vocês. Ah, que bonitinho, estou aprendendo. Maravilha. Então, a gente está hoje aqui, estou agora nesse momento apresentando um slide, o corpo com sustentação, a nossa segunda aula. A galera vai receber depois isso daqui lá no grupo de estudos. Quem tiver interesse, depois entra lá no grupo ou pede para mim, não tem problema nenhum em compartilhar esse material com vocês, tá? E aí, esse é o pressuposto da aula, o mesmo de ontem, que a gente está partindo dessa unidade funcional, corpo, emoção, energia, uma única coisa, um representando o outro, por isso que eu posso ver o corte energético, por isso que eu posso olhar para esse corte energético e entendê-lo como um corte emocional. Gosto de falar, né, dessa energia psíquica, essa energia psíquica energética, psíquica emocional, que está disponível ou que está bloqueada. Numa segunda imagem, eu descobri que agora, gente, com esse lugar aqui, eu tenho uma canetinha. Nessa segunda imagem aqui, a gente tem o desenho das coraças musculares, que a maioria de vocês conhecem. Quem não conhece, me escreva no privado. Eu vou dar um curso específico sobre isso para quem tiver interesse na introdução. Então, lá as couraças que o Reich diz, na imagem lá que o Kellerman fez. E a gente também tem como pressuposto, então, as fases do desenvolvimento sexual. A gente vai olhar agora para as fases do desenvolvimento sexual, mas a gente vai olhar para essas fases, não passando nesse momento por cada uma das etapas do desenvolvimento, mas a gente vai olhar para a fase pré-genital, cadê a caneta? Agora eu curti a caneta, eu quero usar a caneta até aprender a usar direito. Vai ser verde mesmo. Então a gente tem a fase. Opa, não dá para usar caneta porque a pessoa não tem controle motor para usar caneta. A fase, eu vou voltar, gente, perdoa que esse negócio aqui ficou muito feio. A gente tem a fase pré-genital e a gente tem a fase genital. Então, vamos lá. Eu sei que a maioria que já conhece o trabalho reichiano já sabe disso, mas aguentem aqui um pouco comigo. A aula de hoje é sobre sustentação de energia. E aí eu apresento para vocês que um dos conceitos que a gente precisa partir hoje é
o grau de sustentação que a gente está, o grau de sustentação que o nosso paciente está. Isso, obviamente, não é fixo, não é porque uma pessoa está mais identificado em um ou outro anel que ela é esse anel, porém, a gente tem que conceber que entre os traços que a gente trabalha do desenvolvimento sexual, que seria o primeiro anel, o ocular, traço da esquizoidia, oral, oralidade, coração, né, torácica, psicopatia, abdominal, a coraça anal e pélvico, né? A pelve, não só a pelve, diafragma também, mas a pelve, pensando todos esses anéis, quando a gente nasce, a gente vai fazendo o processo de desenvolvimento, a gente vai ganhando músculo, a gente vai ganhando tônus, a gente vai ganhando energia, né? Quando a gente está ultrapassando ali, cruzamos a nossa fase edípica, né? Que é a partir dos 4 aninhos, 5, 6, 7, 8 aninhos de idade, vivemos a nossa fase edípica, a gente está trazendo cada vez mais energia para o nosso corpo. Vamos lá pensar, então, em quantidade de dia. Na quantidade de energia, a gente pode pensar que a criança chega no mundo, algumas com muita vitalidade, algumas podem ter passado por um processo um pouquinho mais sofrido de gestação, pode ter sido, talvez, uma gestação com uma mãe que pode ter tido um problema grave nutricional, ou mesmo uso de alguma substância, consciente ou inconsciente, que pode não ter feito mal muito bem para a criança, ela pode nascer com uma carga um pouquinho menor, mas a gente entende que quando ela vai sendo bem acolhida, ela vai acumulando mais carga e vai mudando de etapa. O que a gente quer trazer para essa aula é o seguinte: se hoje nós adultos temos um corpo mais associado a traços ligados à baixa carga, a traços ligados ao primeiro anel da esquizoidia, que é o ocular, traços mais ligados à oralidade, que é a nossa capacidade de nutrição, sustentação. Oi, Lili, tudo bem? Lili, você pode fechar seu áudio? Desculpa. Acontece com todo mundo, acontece direto comigo. Então, essa criança, desculpa, esse adulto que chega, então, com um traço muito maior de um bloqueio ocular, oral, de um tema nutricional, de um vazio no peito, e que nas próximas etapas do desenvolvimento ele não conseguiu, porque o ambiente não permitiu, porque teve muita ausência de cuidado, muita frieza, e ele ficou mais identificado com essas primeiras etapas. Pode ser que, eu tenho um pouco de cuidado de falar isso, mas pode ser que ele fique mais identificado com esse corpo pouco carregado. Chegou pouca carga para ele, tá tudo bem. Ele vai continuar cumprindo as etapas do desenvolvimento do jeito que é possível, da melhor maneira possível. Ele vai para a vida e ele chega aqui na vida adulto. Mas quando ele chega aqui na vida adulto, tem uma possibilidade desse corpo tá com uma carga de sustentação um pouco mais hipotônica. Galera da fisioterapia, galera da massoterapia, essa questão da hipotonia para a gente é muito importante na análise bioenergética, na psicoterapia corporal, né? A gente obviamente não está falando de um quadro neurológico patológico, a gente está falando do quanto que o nosso cérebro está fazendo ali uma regulação do nosso tônus. Esse tônus que nós temos, pensem assim, façam um movimento na cadeira de uma molinha, né? Então tem gente que está muito rígido, fica rígido, 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 mas tem um que você consegue. Tenta respirar daí. Isso, a gente relaxa agora, solta o corpo. E vamos agora, para a galera hipotônica fazer o rígido, ela vai, para o rígido fazer a hipotonia é mais desafiador. A galera rígida agora vai soltar, desmontando, 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 desmontando. Respira lá embaixo, desmontado. Eu tô aqui deitada em cima da minha barriga, a galera aqui do Instagram tá vendo. Aqui não dá para respirar.
tão desabada que eu tô da minha barriga, né? Volta para o teu tônus regulado, dá uma chacoalhada, volta aí para o teu conforto, né? Então, para a gente entender muito aqui, brincando brevemente, que existem maneiras diferentes da gente estar no mundo, maneiras diferentes da gente estar sustentando essa nossa própria carga, né? A sustentação da nossa vida. E aí a gente vai receber, então, no nosso consultório, primeiro, né, nós terapeutas podemos ter um corpo com um pouco menos de carga ou um corpo com muito mais carga. De acordo com o momento que a gente está da vida, com o traço que a gente mais identifica, a gente pode trabalhar com essa nossa sustentação, então, de maneiras muito diferentes. Não é uma linearidade, porque somos todos nós pessoas extremamente mistas, pessoas que possuem todos os traços, né? Todos os traços caracterológicos. Mas temos então aqui a nossa diferença. Na esquizoidia, na oralidade predominante, muito marcada, a gente pode ter menos carga e dessa diminuição de carga, uma musculatura mais hipotônica. Isso não representa que todos os músculos são hipotônicos. Pode acontecer dos músculos, de alguns grupos musculares serem mais hipotônicos, acontece com frequência, por exemplo, nessa relação esquizo-oral, né? Que uma camada de músculo que você palpa é muito hipotônica, muito macia, como se fosse de um bebê, e às vezes algumas partes do corpo, da musculatura estática, da musculatura profunda, da musculatura ali bem no fundo das vértebras, dos olhos, serem musculaturas extremamente tônicas, extremamente com aumento de tônus mesmo. Então, a gente tem aí esse corpo que pode ser misto. Quanto mais a gente está indo para a rigidez, mais a gente tem uma tendência de estar com o tônus um pouco aumentado. Porém, olha lá, quando a gente olha para o esquizoide, esse tônus, predominantemente, pode estar muito duro, pode estar aquele tônus rígido e inflexível. E ele vai para a vida com grau de sustentação, como se ele fosse, eu vou fazer bem caricatura, gente. Pode ser que ele tenha um andar meio soldadinho de chumbo, com dificuldade de quebrar. É aquela rigidez que se dobrar quebra, né? Isso é força? Isso não é força. Isso é uma sustentação, porque o cérebro está mandando para a musculatura um estímulo, né, para que esse músculo aumente o grau de tônus dele, de tonicidade. Tônus é o estado de pré-contração de uma pessoa quando ela está relaxada, antes dela fazer força de contração. Então, ele não está, em teoria, fazendo uma força de contração. Pode ter ali um aumento do tônus involuntário, mas ele não está querendo estar atento, rígido e duro. Ele não está. É algo que está muito mais no diálogo involuntário, né? Se essa pessoa cede o tônus, a gente conversou sobre isso na aula de narcisismo ou na aula passada, vai acontecer de que ela não encontra muita firmeza no corpo, fica molinho demais. Para quem é muito rígido, ter a experiência do molinho não é agradável. Esta é uma maneira de se sustentar na vida. Quando a gente vai para uma outra perspectiva, que é uma perspectiva da oralidade, na oralidade a gente vai ter algo muito importante para todos nós aqui, eu quero dar mais atenção para a oralidade. A gente pode ter um corpo mais hipotônico, um corpo que sustenta um pouco menos de carga. E aí a gente vai olhar hoje para essas estruturas centrais de sustentação de carga, pensando principalmente as nossas camadas de oralidade. Porque a oralidade vai contar não só da boca e do tubo digestório, do tubo digestivo, mas ela vai contar também da minha qualidade de tônus de perna, se eu estou em cima da minha perna e minha perna me leva, e também
também vai contar sobre, muito importante, o posicionamento da minha pelve, se a minha pelve vai colapsar ou não vai colapsar. Ela também vai contar se minha perna, minha pelve dão estrutura o suficiente para o meu tronco estar num lugar bacaninha, para eu não colapsar a minha respiração também. Então, a gente vai olhar para a oralidade, até para usar ela de estereótipo, um pouquinho, de modelo, de caricatura, para dessa caricatura começar, então, a ter parâmetro para comparar as outras estruturas e modos de ser em termos de sustentação. Tudo bem? Eu não vou falar slide por slide, aqui ficaria muito cansativo, não é uma aula sobre desenvolvimento, mas é para a gente entender que a gente está usando essa base. Aí eu trouxe para vocês só um dos exemplos do livro aqui do Stanley Kellerman, que é o Anatomia Emocional. Todo mundo que tem aula comigo sabe que eu uso pra caramba esse livro, né? Ah, perdão, o Abimael fez uma pergunta. Boa noite. Dani, a questão da hipotonia também se dá pela densidade do corpo, ou seja, apesar de ser um corpo grande, ele é leve. Tive uma sensação assim num atendimento de massagem tântrica. A gente precisa, é super interessante essa experiência se você teve de um corpo grande e leve. A gente vai investigar, precisaria de mais detalhes aqui desse corpo específico, Abimael, para a gente poder pensar. Você quer trazer? Quer abrir a câmera e quer trazer para perguntar mais alguns detalhes dele? Tinha uma obesidade, não tinha uma obesidade? Era uma pessoa alta, magra? Como é que era o tom da voz, o brilho dos olhos, como é que era essa carga no geral, ou era um hipotônico, muito molinho? Oi, boa noite, Dani. Boa noite Oi, a querido. todos. Boa Tudo bem? noite. Então, não era uma obesidade, mas assim, era um corpo grande assim. Na verdade, eu senti isso quando eu fui ajudar a moça a trocar de lugar a perna dela, né? Quando eu peguei a perna e movi a perna, aí a impressão que me deu é que a perna seria mais pesada, sabe? Aí eu pensei na hora, nossa, parece que não sei, parece que estava meio flutuante, assim, muito leve para o tamanho, né, da perna. Eu vou Enfim. dar uma outra hipótese, então, tá? Assim, a gente está Aham, trabalhando com hipótese, Abimael, porque assim, sim, se fosse totalmente hipotônico e ela também no comportamento emocional pela hipotonia, por uma possível, estou cogitando aqui uma oralidade, por uma possível oralidade. Tem uma tendência de, na oralidade, a gente se entregar um pouco mais para o processo, para ser cuidada. uhum, Eu sou o bebê, então eu entrego mais para o cuidado. Quando eu me sim, entrego mais para o cuidado, o meu corpo vai estar mais entregue. Por um lado, você não tem a resistência do deslocamento que ela está permitindo, mas por outro lado, você vai estar carregando o peso real do membro, porque ela não está fazendo a defesa de entendi. contração. Uhum, Então, provavelmente a gente vai sentir o peso da perna, porque como ela está entregando ele inteiro na tua mão e uma uhum, perna grande costuma ser pesada, é uma uhum, hipótese de que sim, talvez tivesse uma rigidez de fundo que ela não soltava todo o peso na sua mão. É uma possibilidade, mas como você fala que você uhum, trabalha com a mobilidade com facilidade, a uhum, gente investigaria um pouquinho por aí. Uma pessoa grande, com uma perna grande, muito hipotônica, que se entrega para você mover a perna dela, você tem amplitude, mas o peso vai cair, é uma perna pesada. sim, Em faz dúvida do sentido. quanto que ela estava na defesa, fazendo a contração. Tem gente que é assim, né? Você que trabalha com a Uhum, massagem, o pessoal da físio que trabalha sim, também com toque, tem gente que você precisa fazer, às vezes, um gesto de reposicionamento do pescoço, a pessoa já faz por você. É um traço que indica algo um pouco mais para rigidez.
Na verdade, às vezes, é tanto controle sobre o próprio corpo, não estou falando controle num sentido pejorativo, às vezes até vinculado com a autonomia, ela é tão acostumada a carregar o próprio corpo, Sim. e para ela, soltar uma cabeça na tua mão ou uma perna na tua mão é muito desafiador. Ah, olha só que interessante. Estou cogitando. Legal. Tá em aberto, né? Mas a gente investigaria um pouco por aí. Faz sentido? Obrigado, faz todo sentido. Nossa, grande sacada mesmo, né? Tá, Legal, bacana, legal. obrigado. Nada. Então, a gente está então agora trabalhando com essa imagem do... Gente do céu, flopou totalmente no Instagram. Eu não acreditava muito em Mercúrio retrógrado para esse lançamento, mas vamos lá. Vou desligar aqui para não perder o foco de vocês agora. Então, nesse slide da anatomia emocional, o Kellerman ele traz alguns biotipos corporais que não são, apesar de ele ser um Reichiano, não são os mesmos biotipos literais que o Reich traz e que o Lowen traz para a gente na bioenergética, mas é sempre maravilhoso trabalhar com as imagens dele. Eu quero que vocês percebam uma coisa para pensar a sustentação. Vamos lá junto comigo, ó. Tem a ver com o corpo de vocês. Então, primeiro, tentem identificar que parte do corpo dialoga mais com o meu corpo, depois vocês podem pensar o corpo de outros colegas. Olha que coisa interessante. A gente está acompanhando essas setinhas para pensar, ó, esse aqui, acho que até o Kellerman fala, o primeiro, é como se fosse uma postura um pouco militar. Olha como que ele se estica radicalmente a partir do chão. Então a gente olha para ele, a gente vê uma rigidez nessa musculatura, uma possível hipertonia nessa musculatura posterior de perna. É uma maneira de estar na vida. A hipertonia, lembra que eu comentei com vocês? O que deixa a perna reta e dura não é a força, é o tônus. Então é uma pessoa que está em pé na vida pelo aumento do tônus, né? Tônus vou repetir, o estado de pré-contração de uma musculatura quando ela está relaxada. Ela relaxada tem tônus, está esticada. Tudo bem? Você pede para essa pessoa relaxar, é muito engraçado, porque o que a gente consegue como um músculo relaxadinho, maciozinho, a gente demora muito para alcançar, às vezes, com uma pessoa que tem um corpo com tônus mais aumentado. E aí, olha que curioso, apesar da perna dela estar posicionando ela super de pé, até demais, porque olha como esse joelho está tenso e travado, ao mesmo tempo, essa pelve está recolhida. Olha a setinha que o Kellerman coloca para falar desse encolhimento da virilha. E olha que engraçado, a coluna tem uma tensão na lordose, então, temos uma musculatura. Contraiam aí na cadeira a lordose de vocês, essa curvinha aqui em cima do bumbum. Contraiam e fiquem bem rígidos. Percebam como que a contração da lobar estrutura um pouco o teu peito, mas dá uma bloqueadinha na respiração. E ela bloqueia, gente, um pouquinho da sensação da pelve. Vocês concordam? Bloqueia um pouquinho a lombar e tenta respirar e sentir tua pelve. Não tem um corte ali, não tem algo dando um tônus a mais para que a gente não sinta muito bem essa região, né? Então, ó, a contribuição do Kellerman. E junto com isso, olha que legal, um aumento da tensão diafragmática. O diafragma, ele está aqui. Vocês estão acompanhando minha setinha verde? Na imagem? Aparece para vocês? Uma setinha verde mexendo? Ou não? Não? Ai, meu Deus. Vou tentar pegar a caneta, então, de novo. Então, ó, aqui a gente está vendo, então, uma seta que sobe, está indo para a cabeça, essa seta. É o diafragma que está sendo convocado a subir, o peito que está sendo convocado a subir. Ó, vamos pensar na aula de ontem sobre conexão, gente. Vai fazer mais sentido para vocês hoje com a imagem. Ó, tudo bem? Uma seta para o pé, uma seta para o peito. Gente, o que está acontecendo aqui? Olha o desenho de uma cisão. Faz sentido anatomicamente? Vocês vão ver isso no comportamento, vocês vão ver isso na defesa energética, na defesa sexual, na defesa afetiva. É isso que a gente quer costurar
quando a gente começa a aula falando da unidade desses 3 pontos, corpo, emoção e energia, né? Eu vou limpar só para não ficar muito sobrecarregada a imagem, para a gente também olhar um pouquinho. Então, para essa nuca, então a gente viu aqui um processo importante de cisão. Vamos lá, ó. A perna está hipotônica, mas está deixando essa pessoa de pé. Legal. Aqui a gente pode dizer que tem um cortezinho energético. Por quê? Porque tem uma tensão grande da musculatura aqui do psoas, né? Que está levando essa virilha bem para dentro. A sacada para vocês, e por isso que o psoas é usado na teoria polivagal, né? Para liberar trauma, liberar emoção, porque o psoas ele está presente na tensão, tanto com essa pelve, que a pessoa tem uma hiperlordose, como ele também está presente em tensão numa pelve que vai estar mais colapsada, que é a pelve aqui do coleguinha, o último aqui, tá? O psoas sempre vai estar presente. E aí, olha só, a gente falou então de um corte na pelve, a gente falou de um corte no diafragma, olha que belo corte aqui. Como que ele faz o corte do pescoço? É tanto tônus posterior da cervical que a garganta vem, o queixo vem para dentro. É uma, talvez até uma retificação de coluna que pode estar acontecendo, né? Então, pensem aqui nesse rapaz que a gente está trabalhando e se perguntem como que essa garganta está engolindo. Estão vendo a couraça? A couraça está aqui. Olha quanto esforço para energia subir, para energia subir, para energia subir, e aqui para energia fechar. Então, o que, que a gente está vendo? Que apesar dele estar com uma perna, que num primeiro momento você fala, ele tem tônus, ele está de pé em cima da própria pelve, ele parece super em cima da própria pelve, apesar disso, ele não está permitindo o fluxo de energia. Ah, estou aprendendo a mexer o mouse. Se conectar, ele não está fazendo giro da energia, o circuito da energia não está acontecendo, né? A energia volta para cá de volta, né? Então, a gente está vendo que a energia sobe e dissocia ele do contato com a própria base, o próprio chão. Essa é a maneira que ele faz a sustentação na vida dele. Galera, bem-vindos a algo aqui que pode ser uma rigidez, mas é uma rigidez próxima da nossa esquizoidia. Nossa esquizoidia muito rígida pode parecer assim. Também pode ser uma esquizoidia um pouco militar, tá? Com esse corte. Também pode ser uma esquizoidia militar, no sentido do rígido, porque tem uma cisão importante aqui dessa dinâmica diafragmática, em que uma parte vai para cima, uma parte vai para baixo. Tá fazendo sentido, gente? Não sei se isso para vocês é muito óbvio, mas é interessante a gente ver as couraças no desenho. A gente vem aqui para um segundo colega e olha que interessante, gente, toda a carga de contração antigravitacional super ativada. Tá tudo bem. A musculatura de trás da nossa coluna é uma musculatura antigravitacional que existe muito para a gente ficar de pé, para a gente sustentar o nosso tônus. Porém, olha que interessante, ela sobe, aqui também sobe, e a gente não tem um contrafluxo de distribuição de energia. Para essa pessoa aqui respirar, está amolecendo esse desenho do Kellerman. E temos uma hipertonia desse lado, deixando a coluna dura. Deixem aí na cadeira, sentados, essa coluna dura, 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 dura. E agora, deixem o abdômen duro e recolhido. Duro, 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 duro. Com todas essas estruturas hipertônicas, não estou falando de força, estou falando de aumento de tônus. Aumentou tônus em cima, atrás, aumentou tônus na frente, a pulsação, cadê, gente? Como que vamos pulsar? Como que vamos respirar? Como que vamos sentir? Aqui tem um bloqueio ocular importante, aqui tem um corte um pouco mais significativo também, dessa couraça ocular, oral, talvez pela nossa aula de narcisismo, a gente vá avaliar como é que está acontecendo essa dinâmica que tem essa tensão atrás e na frente.
Não sei se teria até mais tensão do que essa pessoa, tá me parecendo que sim. Aqui, o que está impedido na primeira imagem? Vou ver se eu mudo a cor. O que está impedido na primeira imagem? Está impedido o descimento do tórax, né? O que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês em outra imagem o descimento do tórax, porque eu acho isso muito mais interessante em outra imagem. Então, aqui, vocês estão percebendo como que o fluxo acontece contido dentro, está muito contido. Quando a gente vem aqui para essa terceira imagem, a gente já está vendo um rapaz que está mais parecido com o que o Reich delimitou por pelo masoquismo, né? Por que a gente está vendo isso? Olha as setas. A carga está vindo para baixo. Como que é uma das características do masoquismo? Do masoquismo, que é a couraça abdominal, é aquele corpo denso, atarracado no chão. A gente costuma dizer, a gente não, o próprio Kellyman vai ter uma outra imagem em que ele vai considerar o conceito de overgrounded, né? Então, excessivamente grounded, quer dizer que o pé ele não está só em grounding, ele está afundado na terra. É aquela pessoa que para caminhar, se arrasta, arrastando. É a gente caminhando numa neve fofa, numa areia fofa. O pé afunda e para a gente andar a gente tem que fazer uma força extra de deslocamento. Então esse organismo, para ele estar na vida, ele está inteirinho, psiquicamente, energeticamente, organizado, com grau de freio psíquico interno, que para ele se deslocar é mais pesado. Respirem isso. Respirem essa diferença. Essa diferença de corpo, talvez seja você. Eu estou aqui com uma imagem que eu estou vendo pouco os alunos, eu estou vendo mais a minha imagem, a imagem aqui que a gente colocou. Então, respirem vocês. Como é que é esse corpo que tem uma dificuldade de dar o passo porque ele está mais atarracado embaixo, né? Também uma tensão grande abdominal, não é à toa, essa é a musculatura mais associada no masoquismo, de um abdômen denso. Gente, reparem na espessura, na grossura, na espessura da tensão da capa, tá? De tensão posterior desse tônus. É um músculo, é umas costas que quando a gente olha, quem é da anatomia, a gente não consegue fazer palpação delimitando onde um músculo começa e o outro termina. Talvez essa primeira pessoa, essa segunda pessoa, se a gente palpar, a gente consegue falar, o músculo está aqui, termina aqui, origem, inserção. Nesse daqui fica aquela capa espessa, né? Você palpa, você dificilmente consegue localizar. E aqui, Zé, você viu? Eu vou limpar a imagem, ficou muito suja do. Você viu, Zé, que legal? Porque nessa imagem do Kellyman, ele desenha a pelve do masoquista, o extremo, né, bem estereotipado, que é o rabinho entre as pernas, né? A seta vem para cá. Ele encolhe o bumbum para dentro, né? Então, olha o corte pélvico. Na verdade, não só pélvico, corte anal acontecendo aqui. Olha a espessura. Eu tô achando essa imagem curiosa até para mim, não sei a galera físio aí o que tá achando, mas é quando a gente vê uma pessoa com a pelve tão recolhida e a gente faz a palpação, a liberação da musculatura, da face ali do glúteo, a pelve está tão recolhida às vezes para dentro que a gente palpa, libera, mas eu tocando, talvez vocês sejam diferentes de mim, mas eu tocando, eu nunca tinha me dado conta da espessura da musculatura que o Kellerman representa aqui, por exemplo. Tudo bem, não está pegando uma anatomia clássica, não está pegando aqui um desenho do glúteo médio, glúteo mínimo especificamente, mas ele está pegando, pode estar pegando um pouco de mínimo não, está pegando glúteo máximo, talvez, enfim, mas ele está pegando uma musculatura que sai do paravertebral e que vem e atravessa levando essa pelve para dentro. A gente sabe que o isquiotibial aqui, ele vai ficar
bem tensionado, bem encolhido para dentro, porque ele vai parar aqui para dentro da pelve, né? E é isso que vai favorecer que esse joelho pareça que fique um pouco mais dobrado, a carga desce, né? Respira pouco, olha dentro do abdômen o grau de tensão de musculatura, da musculatura que conecta a parte anterior do corpo, até um traço aqui do próprio psoas, que sai daqui de baixo, cruza para se conectar aqui na altura do diafragma, né? Vou limpar mais uma vez, perdão, vou limpar mais uma vez. Só façam esse caminho aqui para a gente ter, opa, esse conceito junto. Essa musculatura que sai daqui da altura do diafragma e vem para a parte da, opa, da frente, desculpa, gente, o mouse às vezes ele perde a precisão, né? Mas seria daqui para cá, tá? Daqui para cá, essa musculatura densa, fazendo esse corte que cruza o corpo de anterior para posterior. Então, percebam onde estão os cortes energéticos. E outro importante aqui, que é o pescoço para dentro, né, gente? Não tem pescoço, né? E aí eu quero colocar algo bem delicado e com muito respeito, porque pode ser que tenha aqui. Gente, só para falar, meu corpo hoje está bem masoquista. Apesar de eu ter me estruturado na vida mais para características orais e esquizoides, meu corpo hoje está bem masoquista. Então, para falar que quero falar com respeito tanto de mim quanto de todos aqui. Mas essa carapaça, ela é de uma pessoa que teve que sustentar muita coisa. E para sustentar muita coisa, é provável, pode ser que aqui tenha muito tema de humilhação, tá? Na clínica, quando a gente pega pessoas que até pesado mesmo que eu vou falar, mas pessoas que às vezes apanharam demais, ou na infância, ou mesmo um pouco mais adultas, essa parte da cifose, muitas vezes, ela fica aumentada. Ai, Daniela, eu tenho uma super cifose e nunca apanhei. Não, tudo bem, gente, não, nunca o que eu coloco aqui é algum grau de regra. Mas se eu olho um corpo que está com uma cifose muito importante, muito densa, eu vou investigar qual que é o tipo de experiência que essa pessoa teve, que para ela foi significado como uma possível humilhação, algo que deu vergonha, tanto vergonha de escolher e cortar a própria sexualidade para caminhar, quanto que deixou esse corpo que aguenta. Vocês estão bem? Alguma dúvida, gente? Eu não estou vendo todo mundo, então só me deem aqui um feedback para ver se está dando para acompanhar legal. A aula de hoje não tem muitos slides, mas eu trouxe mais slides de imagem. E aí a gente vem para esse outro corpo de sustentação, e aqui ele é diferente, ele é muito diferente das características que o Reich coloca para a gente. Ele não está seguindo aqui necessariamente nenhuma ordem do desenvolvimento, como aquele slide anterior das categorias. Legal, Valéria, obrigada. Tá ótimo, gente, obrigada. Fiquem tranquilos, é mais para eu saber se vocês estão aqui juntos. Mas quando nos momentos em que o Kellerman desenha esse corpo, ele vai chamar de um corpo. A microfisioterapia trabalha muito bem com esse conceito. Como é que eu posso colocar para vocês? É um corpo que ele vai ficando grande, 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 mas não se trata simplesmente de uma obesidade. Porque esse cara aqui que a gente trabalhou, ele pode ter uma obesidade, mas é uma obesidade aqui de característica mais dura. Aqui tende a ser uma obesidade de característica um pouco mais mole. Pode até ser que essa pessoa tenha um pouco mais de hipertonia, né? A Abimael, não sei se dialogaria um pouco também com o corpo que você chegou a atender, não sei, mas existem pessoas que são grandes, que podem ter uma boa obesidade, mas que dependendo do jeitinho que você olha, é como se fosse um bebê grande, né? Estou falando isso, gente, é com respeito, ambiente terapêutico, ambiente que a gente está aprendendo, não é para estereotipar ninguém. Eu hoje olho para minha perna, outro dia eu fiz um vídeo para uma aula que eu coloquei no grupo dos alunos do Leitura Corporal, falei, meu, que tristeza, tanto tempo trabalhando grounding, eu faço tanto grounding, essa perna oral
Eu vejo mais a minha oralidade na perna agora do que há um tempo atrás, mas ela é uma oralidade mais vinculada a um masoquismo, a um aguentar, a sustentar um pouco. Eu tenho trabalhado muito uma sustentação maior de carga, né? Estou também com um pouco mais de hipotonia em algumas musculaturas, mas ao mesmo tempo mudando de fase para sustentar mais. Então a gente vai ver que o nosso corpo ele não é ipsilíteres, uma caixinha, ele é um mix das caixinhas, e é por isso que é tão interessante, e a gente nunca tem tédio quando a gente está fazendo uma leitura corporal, porque é sempre uma história nova, e sempre um olhar novo. Aqui a gente separa em estereótipos, mas na vida a gente vai ver esse corpo misto. E aqui, o que é o tema que a gente está trabalhando aqui da sustentação, que é um desafio para a gente? Ele é um corpo que ele vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo. A microfisioterapia vai falar que é como se dentro dele tivesse uma expansão, uma dilatação de dentro para fora. Então, a gente pode imaginar possibilidades, tá? Pode ser uma expansão que é: eu aumento muito o meu espaço interno para afastar muito você de mim. Então, pode ser algo que dilata, mas o mais interessante para a gente é saber que esse corpo, ele está para, possivelmente, potencialmente, para se defender, ele está dilatando, 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 sem estabelecer um limite de contenção de volta para ele mesmo. O que é a parede do abdômen, gente? Isso é. Estou falando isso com dor no coração, porque eu estou com uma dificuldade de ativar meu abdômen. O que é a parede do abdômen? É uma parede que, quando se ativa, joga as minhas vísceras para dentro, né? Joga as vísceras para dentro e reorganiza os nossos órgãos internos, a digestão, né? Os intestinos, os nossos órgãos reprodutivos, as mulheres, né? Joga isso para dentro e é uma contenção em que algo da minha energia eu contenho para dentro de mim, né? Para que não extravase para fora. Então, aqui é uma característica de sustentação na vida que é: estou indo e não estou dando contenção, contorno, continente para o meu mundo interno. Às vezes a gente vai pegar casos um pouco mais caricatos, um pouco mais, não digo caricatos, mas estereotipados, em que a gente vai associar a isso alguns graus de compulsão, por exemplo. Eu estou acompanhando um caso próximo de mim, bem desse tipo, uma pessoa absurdamente potente e voraz no trabalho, e ela oscila entre uma voracidade do trabalho, uma voracidade na comida, uma voracidade nas compras. E o que fez ela ter essa percepção na terapia foi a voracidade das compras, foi pela compra que ela tem bastante condição financeira, mas mesmo com bastante condição financeira, ela começou a quebrar. E ela falou: o que é isso que eu não consigo me conter e trazer de volta para mim e nada me preenche? Então, olha o que a gente está falando. Quando a gente está falando de uma sustentação que é: tenho energia, tenho bastante carga, mas eu não contenho essa carga de volta para mim, eu não circulo ela bem, eu não faço totalmente uma descarga. Então, são organismos em que essa psique está acompanhando um pouco esse processo. E para fechar esse slide, que eu já demorei muito aqui, só um minuto, porque teve comentário. Ah, legal, Abimael, não era o perfil do corpo, tinha o corpo mais parecido com o primeiro. Tá, então é o que a gente vai ver agora, é isso. Bom, da esquerda da tela ou minha, né? Mas bem, a gente vê. Pois é, pode pensar que a figura 3 tem a musculatura mais externa densa, enquanto a figura 4 tem a musculatura externa hipotônica. Perfeito, perfeito. E a musculatura mais interna com tônus.
Legal essas suas sacadas, pelo que está aparecendo aqui, sim, porque olha só, tônus de panturrilha para sustentar até o próprio peso em pé, bastante contenção na coxa e também no glúteo, a gente pode pensar uma possível analidade aqui também. É muito interessante essa carga, a musculatura da coxa, do quadríceps, ela tem muita carga energética. A galera do Tantra, que trabalha com a sexualidade, vai falar muito da coxa, da quantidade de carga que a gente acumula na nossa coxa e que às vezes a gente não dá vazão, né? Então, sim, está faltando uma contenção um pouco externa, principalmente nessa região anterior, né? E se bobear, tem um impulso para frente que pode ser um impulso, porventura, agressivo, pode ter ímpetos impulsivos, né? Rompantes um pouquinho mais raivosos, né? Fica tranquila, Mi. Obrigada, querida. Correto. Então, sim, concordo com vocês. Tem esse misto de musculatura e é essa sacada que a gente vai fazer no consultório. Por que a gente vai fazer essa sacada no consultório? Porque quando essa pessoa vai fazendo o processo psíquico, vai fazendo grounding, vai fazendo respiração, e isso começa a ser mobilizado, e começa a ter uma distribuição da carga, a gente vai ver um equilíbrio, isso é para todo mundo, não só para essa estrutura. A gente começa a ver um equilíbrio do tônus. O tônus que é hipertônico começa a querer diminuir e ceder um pouco, mas nunca, anotem isso, por favor, isso é muito, muito importante. A musculatura nunca atua sozinha, nenhum músculo. Todo músculo ele tem uma direção de ação, ele vai ter um grupo de músculos antagonistas à ação que dão para ele um balanço de equilíbrio e uma musculatura de contexto sinérgico que vai dar uma estabilidade para que uma contração e uma regulação da contração aconteçam. O que é a beleza disso? Quando um músculo hipertônico perde um tônus, cede um pouquinho, esse outro recebe essa informação e tem que se corregular para começar a ser continente do outro. Entenderam? Fez sentido isso? Isso aqui faz o jogo da musculatura mudar, faz o jogo do ir para a vida mudar. Porque às vezes eu libero uma musculatura nas costas e o meu andar dispara para frente. Porque todo o corpo reposiciona essa lógica, tá? Legal. E aí a gente tem então essa última figura. Fez sentido, gente? Fez sentido, Zé? Acho que foi isso que você comentou, né? Eu falei sobre a gente dar um balanço, então, para essas diferenças tônicas. E aí, só para conectar com a aula de ontem, que a gente falou sobre a postura tônica do terapeuta, nós terapeutas com esse biotipo aqui, dando contenção tônica no setting terapêutico para o nosso paciente. Essa é a sacada, é isso que a gente vai pensar na gente. E aqui o Kellerman traz a figura, que é uma figura que está com menos carga, tá? A gente poderia dizer, aqui tem um grau bom de carga, aqui uma carga muito contida, aqui tem muita carga, aqui pode ter uma carga, mas ela é uma carga que tem essas características próprias de uma diferença na contenção, e aqui a gente tem predominantemente uma baixa carga. Aqui também pode ter uma baixa carga. Aqui pode ter uma baixa carga que se manifesta assim, para algumas atividades do dia, é muito rápida, é muito ágil, tem muita energia, e às vezes aquele desenho, aquele reclame da Duracell, do coelhinho, sabe, do coelhinho vai, 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 aí quando acaba, desaba de vez, que pode ser até um excesso de uso da carga e aí não sustenta tanto. Esse aqui é difícil parar, né? Ele pode estar reclamando, exausto, mas ele continua. Aqui a gente tem que avaliar, mas pode ser que tenha também bastante carga, a gente vai ter que avaliar. Agora aqui tem uma tendência a pouca carga. Então olha lá, o olhar para onde vai? Para baixo. Beleza? A musculatura do peito, da garganta, do coração colapsada, né? O pescoço projetando para frente, aqui colapsa. Olha só o corte
de colapso. Não se sustenta em si. Tem uma tensão abdominal, uma tensão profunda, mas não está dando continência, não está dando contorno. Essa barriga ela está solta para frente por falta de contenção. É parecida com essa pessoa na falta de contenção, apesar de ter um corpo muito diferente, tá? Pouquinho de carga aqui, ó, mas pouca coisa. A panturrilha aqui com uma dificuldade de dar o tônus, de sustentação, né? O glúteo com dificuldade de dar uma sustentação, de dar um eixo aqui de pé, essa musculatura com dificuldade de dar sustentação. Então, o corpo que poderia estar alongado em relação à gravidade, ele achata, porque a pessoa não tem tônus de sustentação. Legal, vamos mudar de slide, porque esse aqui já deu, né? Demorei muito nele. E este, meu Deus, vamos apagar, né? Eu não sabia que isso acontecia. E aí, só para a gente trazer mais um corpo colapsado, que o Kellerman traz, né? É um corpo subcarregado, é uma maneira de estar na vida em relação à sustentação. Então, o que a gente pode trazer aqui de clássico? Pode ser em graus intensos, uma dificuldade de se conectar com a vontade, com o desejo, com o movimento, uma apatia, pode ser que esteja nesse grau, pode ser uma depressão sistêmica do organismo, então não só a depressão que a gente estuda vinculada à tristeza, mas uma depressão de baixa carga, é tão baixa a carga que na terapia com você, não sei se o Darshano está aqui, se ele entrou, mas ontem a gente estava conversando sobre isso no privado, né? Um pouco de carga que dá, a pessoa já sente um alívio, uma melhora muito grande. É como se você tivesse dado um antidepressivo para ela em uma massagem. Ela chega com pouca carga, você trabalha na massagem, o dar a carga para ela, o tônus começa a se construir um pouco, ela sai da maca, ela senta, ela está mais firminha, ela não está né? E isso é super importante, né? O desafio dela será acumular uma carga e sustentar um tempinho a mais antes de vazar de novo. O terapeuta que pega essa pessoa e faz muita prática, muita atividade, muita sessão, vai dar um tiro no pé, porque ela vai carregar rapidamente até, mas ela não vai conseguir sustentar a quantidade de carga se for excessiva para ela, e daí ela vai fazer um vazamento imediatamente depois. Então, em uma única sessão, ela carrega, fica bem. Se você não percebe e não para, continua, ela não vai, o sistema psíquico dela, corporal, não sustenta mais carga. Ela vai vazar e vai sair. Isso acontece muito em técnica com cristal, com reiki, massoterapia, né? Se você ultrapassa a capacidade do organismo sustentar, essa pessoa não sai bem da sua sessão, apesar de você ter dado tão melhor ali. Então, essa é a importância da leitura do corpo, né? E aqui eu quis trazer para vocês, porque vamos conceituar o sustentar por duas estruturas. Da mesma maneira como o Lowen vai trabalhar na bioenergética, que a perna tem que ter tônus de sustentação, e que quando o nosso paciente no consultório está vivendo algo denso, algo de muita dor, nós, terapeutas, como dissemos na aula de ontem, estamos dando um contorno tônico, uma presença tônica, uma atitude tônica de continente, né? Teve uma fala lá de uma professora da vegetoterapia que ela fala, o terapeuta é o continente do paciente, é o continente energético desse conteúdo psíquico, inconsciente, que ele joga para a gente, e muitas vezes a gente sustenta. É quase como se a gente sustentasse, quando sustentasse, esse conteúdo psíquico pode ser devolvido sem que ele escape, sem que ele se desorganize, sem que ele colapse, né? Então, o Lowen falando das pernas e coluna, obviamente, como a primeira estrutura nossa de sustentação. E aí, eu quero que, associado a isso, a gente pense a pelve como sustentação, trouxe aqui o nosso abençoado Ilho Pessoas, maravilhoso,
a pelve como estruturação, então eu preciso ter algum grau de firmeza na perna, que não é hipertonia e não é hipotonia, é uma firmeza tônica, é um músculo que está vivo, acordado, pulsante, recebendo sangue, fazendo troca metabólica, acordado. Ele não precisa ser hiperforte, muitas vezes aquele músculo hiperforte pode até passar por um processo de encoraçamento também, né? Pessoas, às vezes, com uma musculatura excessivamente forte, muitas vezes a gente pensa na dinâmica do encoraçamento, por excesso, da tônus excessivo, né? Mas também não pode ser hipo, como estamos conversando. Então, a gente tem o chão para fazer a sustentação dos pés, o joelho para fazer a sustentação das pernas, a pelve para fazer a grande sustentação do universo simbólico adulto, a nossa pelve. Vamos pensar na genitalidade, galera? Como que tá essa genitalidade quando tem um colapso da virilha, né? Quando tem um colapso da virilha, essa genitalidade acaba aparecendo pouco, porque ela precisa, pelo colapso, pela baixa carga na pelve, estar recolhida. E se esse organismo está recolhido aqui, olha o que acontece no diafragma. Olha o desenho dele aqui, gente, que bonita essa imagem. Essa imagem, ela é do Fascia Instituto, Fascia Research Society, né? É uma imagem real, aparentemente. Eles devem ter feito um trabalho ou, né? Então, aqui é o coração envolto pelo pericárdio, que eu comentei ontem, de onde sai aponeuroses que vão se fixar próximo da região aqui do pescoço. Esse diafragma, ele tem uma fixação aqui, tem uma fixação pelo externo e vai ter uma fixação atrás pela coluna dorsal também lá atrás, né? Da gente. E olha o que acontece quando essa pessoa está colapsada, ela não tem essa base para ter um outro assoalho. Vamos brincar? Brincar que é um assoalho afetivo, um assoalho para o nosso coração estar apoiado e pulsante, e mais do que isso, que o nosso coração esteja pulsante e em contato com o nosso coração. Se a gente fosse brincar, é linda essa imagem, né, Clara? Belíssima. Essa imagem. Se a gente fosse brincar, eu não vou conseguir desenhar, mas ó, diafragma aqui nessa imagem. Vou tentar desenhar um coraçãozinho, né? Os pulmões. Tem uma diferença aqui que eu desenhei errado, tudo bem? Mas esse aqui seria o coração. O que a gente precisa bioenergeticamente agora, falando do Lowen, do ser humano que está em pé pulsante? A gente precisa que essas pernas estejam ativas, conectadas com o chão, que essa pelve esteja vitalizada, carregada de carga, tanto conectando com as coxas, com as pernas, com o chão, quanto com a vitalidade da nossa energia pélvica, que é o que projeta a gente para ir para a vida, né? Com essa musculatura bem conectada, levando a conexão da nossa ação, desejo, tesão, sexualidade, o emprego que a gente vai, a luta que a gente faz na vida, levando toda essa conexão pelo pessoas em contato com quem? Com o nosso abençoado diafragma, né? Essa relação diafragmática. É onde a gente faz o trabalho. Lembra que ontem na aula eu falei da nossa grande neurose, a cisão diafragmática, ou em cima ou embaixo? Eis aqui as imagens, né? Então, o que a gente quer? A gente quer uma flexibilização do diafragma para que pulsante, esse coração tenha um assoalho de repouso, que conecte com essa informação que do diafragma, coração conectado com diafragma, que está conectado com pessoas. Eu estou contando sobre uma unidade funcional pulsante, que no livro do Kellerman é uma sanfona, é um fole, uma gaita de fole, porque é esse organismo pulsante
que conecta o nosso sentir e o nosso agir. Então, nós temos uma biomecânica integrada, belíssima, altamente sofisticada, e que as couraças vão freando, vão cortando, vão bloqueando essa expressividade, então, para a nossa vida. Pessoal, eu sei que quem é meu aluno já trabalhou com esse conceito, quem não é, não sei como é que vocês estão, mas os alunos também podem colocar aqui. Tá fazendo sentido, gente? Alguma dúvida? Vamos trazendo aqui para mim dúvidas, questões. Vocês sabiam disso? Estão cansados de ver isso? Deem um feedback. Vamos lá. Vou continuar aqui então, tá? Se quiserem colocar alguma coisa para mim aqui, eu agradeço. E aí, então, para definir e fechar essa aula. Nossa, gente, que falta de controle motor, mas eu juro que é o mouse. Para a gente pensar, então, o que é essa sustentação, né? Essa capacidade do corpo de se manter com algum grau de estabilidade, né? De alinhamento, mas com organização em relação a ele mesmo e também em relação ao espaço. Nas aulas que eu dei naquela outra semana, a gente trabalhou um pouco com. Falei muito com vocês sobre a questão da relação. Tudo que a gente fala que está vivo, está vivo em relação, né? É como se o balanço acontecesse, uma pessoa, imagina que é uma pessoa aqui e outra pessoa aqui. Uma empurra para cá, a outra devolve a relação para cá. E nesse balanço dinâmico vai encontrando aqui um movimento de pulsação. Se vocês aí na casa de vocês pegarem a mão e tocarem essa região aqui abaixo da clavícula, que afunda um pouco, né? Afundem. Afundem a mão em bico assim, né? Nessa região. Afundem a mão e respirem grande. Comecem a perceber o tanto de força que você desceu a tua mão, o quanto que desceu e afundou a tua mão no tórax, o quanto que o teu tórax respirando devolve a tua mão para fora, ou não, a tua mão fica colapsada lá embaixo. Descubram essa relação de tônus. Se eu estou viva e pulsante, eu empurro um tecido, esse tecido responde em algum grau nesse retorno. E aí a gente vai encontrando um equilíbrio. Um massoterapeuta que toca, em algum grau, essa musculatura responde. Quanto mais encouraçado estamos, mais essa devolutiva pulsatória pode estar diminuída ou hiperreativa, como um sai daqui, que é uma outra resposta possível, né? E aí a gente está falando da sustentação, como essa capacidade do quanto que o corpo consegue segurar sem um esforço exagerado. A gente usa muito a palavra ativação muscular, o músculo está ativado, está acordado. E a gente já falou sobre isso, né, gente? Estrutura de coluna, tônus muscular e uma respiração que funciona de uma maneira fluida. E aqui, eu sei que essa imagem deve ter ficado pequenininha para vocês, mas eu vou levar depois esse slide lá para o grupo, né, gente? Vamos lá. Couraça. Pensando as nossas estruturas de sustentação, né? Na nossa sustentação, na couraça ocular, né? Pensando aqui esse primeiro anel, impacta a percepção do espaço, né? A postura pode ficar mais defensiva pelo bloqueio interno, né? E tá tudo bem, a gente vai investigar como é que essa pessoa vai sustentar ou não enxergar o mundo, enxergar as coisas. Às vezes a gente pega pessoas que têm muita estrutura de realização, mas que num determinado foco da vida, por exemplo, sexualidade, que é algo muito comum, ela tem o olho meio esquizoide quando tem sexualidade, o olho dela dá uma assustada e ela não olha muito para aquela sexualidade, ou ela não olha muito para a própria pelve nessa dinâmica da sexualidade. Ué, Érica sumiu.
A couraça oral, né? Mandíbula travada, uma língua dura, uma garganta mais fechada, impacta na respiração, impacta muito no apoio da cervical, né? Então, essa estrutura que tem base de tensão pelo occipito, né? Estou reduzindo ao extremo aqui as coraças musculares, né? O como que ela é estruturante para essa oralidade, e o como que na oralidade eu tenho essa hipotonia, né? Muito marcada. Desorganizando, então, a sustentação do tronco. Então, a hipotonia que não sustenta muito aqui, né? Essa couraça, então, cervical, um pescoço rígido, uma rotação que bloqueia, pode perder uma mobilidade, uma estabilidade, e isso também vai ter uma sequência de compensação ali, principalmente na região da lombar, né? Uma couraça torácica, um peito que está mais rígido, a respiração vai estar mais curta, vai afetar, né, couraça torácica, o diafragma está aqui, quanto mais duro aqui e mais isso aqui sobe, mais esse tensionamento tá junto. O diafragma de uma pessoa com muita psicopatia, geralmente, a costela é pontuda para frente. A costela não é aquela pessoa que às vezes está aparecendo porque é muito magrinha, não. É aquela porque o tórax inflou e a costela foi para lá na frente, né? É um encurtamento diafragmático muito significativo para respirar. Essa pessoa tem cãibra no diafragma. É uma experiência que eu já tive. Não é nada agradável ter cãibra no diafragma. A couraça diafragmática, estou falando dela, né? Ela é muito crítica para a sustentação. Vocês já pensaram nisso? Que a couraça diafragmática, ela é essencial para a nossa sustentação, ela é o assoalho das nossas emoções, do nosso sentir, simbolicamente, desse eixo do eu estou aqui com você, o que eu sinto, contato com o meu self, eu tenho estrutura para ter um self bem suportado, com continente, para mostrar para você a minha verdade, me conectar com você, dar limite, falar eu quero mais, eu desejo. Então, como é que esse diafragma ele é importante, né? E ele integra a nossa sexualidade, o nosso afeto. O Lowen fala muito dele nos livros sobre amor e orgasmo, né? A couraça abdominal, né? Essa tensão constante de abdômen que impede uma flexibilidade, empurra a carga. Olha que interessante, né? Empurra a carga para a lombar, né? E essa carga, como é que eu quero dizer esse movimento? Imagina que essa pessoa, pela pelve, ela caminharia para frente. E imagina que o abdômen dela está fazendo uma força de execução que empurra ela para trás. Faz sentido para vocês essa disputa de força? Tá? A pelve dela, no caso do masoquista, não está tão projetada para frente, porque tem uma tensão fazendo um corte aqui também. Mas se é uma pessoa com a pelve mais projetada para frente, mais rígida, e tem uma tensão do masoquista ainda, de abdômen para dentro, em muita tensão, levando a energia para cá, enquanto a pelve quer ir para frente, o conflito neurótico está jogando ela para trás, ela não sai do lugar. Ou ela produz, mas ela produz certinho, ela faz o que é certo, mas ela não produz de um jeito mais pulsante, mais vivo, né? Mais, sei lá, tesudo. Couraça pélvica, quadril travado, mas não só quadril, vai ter uma relação grande também com o abdômen, vai ter uma tensão grande aqui com o diafragma, afeta totalmente a sustentação também, né? De baixo para cima dessa relação das pernas. Essa couraça muito travada, ou por hipotonia ou por hipertonia, vai fazer o corte da conexão com a perna. O Lowen trabalha, é a crítica que o pessoal das outras linhas corporais fazem à bioenergética e ao Lowen, é que o Lowen trabalha excessivamente grounding, trabalha excessivamente raiva, trabalha excessivamente em pé. Mas o argumento do Lowen para toda essa questão do estar em pé é que ele fala que o estar em pé coloca a nossa couraça numa atualização adulta. Se eu encouracei lá atrás,
brincando no berço, deitado, sem poder correr, sem poder pular, quando eu fico hoje em pé na ação da gravidade e aprendo como adulto a desenvolver as minhas atividades, afetos, tesões em pé, então aqui nesse eixo de relação com a perna e com o chão, eu vou fazendo os exercícios de flexibilização. Ele também trabalha deitado, sentado, da maneira que tiver que trabalhar, mas ele enfatiza o estar de pé na vida para trabalhar o adulto, tá bom? Gente, acho que a gente tem que ir finalizando, né? É isso. Vou tirar essa aula, vou limpar essa tela. Como que vocês estão? Legal. Dúvidas, gente? Algum tema, algum tópico? Eu fico preocupada quando vocês não têm dúvidas, porque eu fico pensando assim: será que a aula foi mais do mesmo? Eles estão acostumados ou será que traz alguma coisa? Me deem um feedback aqui. Eu sei que tem gente que já teve um pouquinho esse conteúdo, né? Ou está trazendo um elemento novo, vocês estão pensando. Ô, Dani, Oi. boa noite para todo mundo. Como é possível ajudar uma pessoa, por exemplo, aquele exemplo que tu estava dando, né? Me chamou bastante atenção, a pessoa que tu deu exemplo que sofreu a humilhação, né? Que ela fica com aquela estrutura, né? Como que tu consegue reverter um quadro desse ou afrouxar essas couraças? Tá, muito legal. A tua pergunta é super importante. O Reich se dedicou pra caramba a falar dessa estrutura, Eliane. Talvez seja tem algum momento em que o Reich coloca o desafio que é trabalhar com isso e com esse tema especificamente. Ele se dedica bastante a esse tema. O livro dele, Análise do Caráter, ele vai falar bastante sobre isso. Mas a gente vai colocar na hipótese, tá? Sempre na hipótese, de que uma pessoa que foi humilhada e que tem uma estrutura grande de contenção, entre outras coisas, o que ela contém com intensidade é a raiva. E por que isso aqui é um conflito, Li? É um conflito porque essa organização de corpo tem uma tendência de se desenvolver num ambiente em que ela é convidada a fazer tudo pelo outro, a cuidar, a zelar, a conter, a obedecer. Então, ela foi ao longo da vida se desenvolvendo, engolindo, contendo, segurando. Para essa pessoa fazer contato com a raiva, é difícil para ela, é angustiante, vai contra uma. Fazer contato com a raiva pode ir contra com uma das defesas que ela tem muito medo de acessar. Por quê? Ela acessa a raiva? Acessa. De tempos em tempos, ela pode principalmente estourar, limpar um rompante. E aí, quando ela estoura, ela pode ter um alívio do circuito energético, ela fica muito mais leve fisicamente, mas logo depois da leveza é muito comum voltar uma culpa muito grande por uma inadequação, de não ter feito o manejo contínuo da contenção, de ter estourado. Então fica um ciclo viciante, que é a função do terapeuta, fazer esse manejo de sair da culpa, poder expressar algum grau de agressividade, trabalhar essa agressividade de uma maneira que não seja destrutiva para ela mesma. Então, no consultório, se ela está com a carga, se ela está fazendo contato, exercícios de bater de repente, né? Exercícios de bater a perna, exercícios de trazer um pouco dessa expressividade para fora. Ela, quando faz isso, é tão lindo, porque dá aquele crescimento no tônus da pessoa. É uma pessoa que, vou ser radical no exemplo, né?
eu estou levando aos extremos, mas é como se fosse uma pessoa que chega no consultório acorrentada e depois da expressão de emoção, ela tem um brilho, ela tem uma atualização da expressão vital muito rápida, e ela se alegra com isso, mas às vezes isso não dura muito, o organismo fecha de novo o circuito e vem uma sensação de recolhimento e de culpa. Vou dar um outro exemplo. Pessoas que podem estar próximas dessa estrutura e não ser essa estrutura, mas aparece bastante. Pessoas que têm uma contenção sexual sádica muito grande, masoquista sádico, né? Ela contém a expressão, contém a libido. Quando ela tem uma experiência em que ela expressa isso para fora, ou que ela fantasia, ou que ela se masturba, ou que ela tem um gozo tomando para si alguma fantasia masoquista sádica, né? Tô generalizando, ela tem o alívio. Tanto pode ter uma angústia muito grande do prazer a ponto de cortar o orgasmo em si, que é frequente na dinâmica. Todo mundo aqui vai ter uma maneira de cortar o prazer, né, gente? Mas o dessa estrutura é principalmente esse. Ou, depois dela extravasar um pouco e se permitir um pouco, ela ganha vida, mas logo depois o organismo se reorganiza numa culpa grande. Então, às vezes a gente vai pegar no consultório temas recorrentes de culpa excessiva, Estou falando daquela pessoa que sofre porque se masturbou, tá? Que é um tema de sofrimento, é um tema de pesar, é um tema de angústia, né? Também pode aparecer um pouquinho aqui. Uma coisa interessante, que eu estava acompanhando um caso recentemente, ele tinha fantasias sádicas, masoquistas, homossexuais, né? E aí, com 20 anos de idade, ele foi se tratar. E ele nunca tinha compartilhado, nunca com nenhum amigo, com o pai. Ele tentou conversar uma vez com o pai, e o pai não respondeu bem. E aí a terapeuta dele, infeliz, ri e leva para um outro, tipo, aparentemente ela não deu conta de trabalhar com o tema e desvia para um outro lugar. E aí essa pessoa fica mais 40, mais 30 anos sem procurar terapia, porque aquilo para ela é uma experiência de humilhação e de exposição absurdamente vexatória, humilhante, vergonhosa, porque ela tem uma fantasia deturpada sobre si, sobre poder estar sujo, poder estar errado, poder, né? Por isso que esses temas da sexualidade, o Reich trabalhou de fato muito bem, pelo menos ele abre a porta para a gente poder trabalhar hoje, não só o Reich, né, gente? O Freud já fez isso, uma contribuição linda, gigantesca, e depois o Reich trabalha isso um pouco mais. O Reich vai trabalhar bastante com essa estrutura no livro do Análise do Caráter, ele vai falar bastante dessa estrutura. Agora, todas as pessoas com temas masoquistas vão estar trazendo esses temas de sexualidade? Não. Não, pode ter outro traço na vida, outro momento da vida em que ela experimentou isso com mais tranquilidade, esse tema ficou mais, assim, suave, resolvido, tá tudo legal, tá? Mas aqui, às vezes, você perguntou da contenção da musculatura, são temas que podem estar associados. Eu só fiquei principalmente na dúvida, então é muito difícil, na verdade, a gente conseguir ajudar essa pessoa, porque ela vai e volta para esse mesmo processo, fica nesse ciclo vicioso, ou como eu consigo, de fato, incentivar essa mudança? Vai trabalhar o fluxo, a gente vai trabalhar o fluxo, não é só o fluxo, tem temas mais delicados, mas assim, porque qual seria o nosso objetivo? Tentar ser mais, né, mais focada. O nosso objetivo seria desarmar a dinâmica da culpa, desarmar esse contra-investimento que volta para si de uma maneira destrutiva. Então, é uma experiência às vezes, atravessar um pouco a própria dor, sentir o próprio abandono,
para se legitimar, nomear essas dinâmicas, tirar as fantasias, porque tem uma tendência da autoimagem, tá um pouco deturpada, então a gente tem que limpar um pouco essas fantasias. E aí, quando ela vai ficando mais leve nesse sentido, a raiva vai começando a aparecer com mais autorização. Ela começa a entender que essa raiva ela está aparecendo e que ela é uma energia expressiva vital, que não necessariamente vai ser para romper e destruir o outro, que é um grande medo. Se eu sentir raiva, eu mato. É o medo, e por que não, né? Foi tão humilhado às vezes que pode matar, né? Ou matar simbolicamente. E o que você faz com isso depois? Né? Então, sim, a gente ajuda bastante. É uma figura que vem para terapia e com frequência chega para a gente, e é comum que fique bastante tempo, porque são camadas de densidade que a gente vai atravessar junto e que precisa ter confiança para tocar temas, né, tão delicados. Se a gente pensar na couraça, a gente está falando das costas, da densidade, mas na couraça o Reich está se referindo ao abdômen, à analidade, aos temas do intestino, aquilo que a gente esconde da gente. Os temas de vergonha, humilhação, a gente esconde da gente. A gente coloca numa camada visceral mais contida, normalmente, né, nessa estrutura. Então tem bastante coisa para fazer sim, Li. Mas é um movimento delicado e persistente de atravessar junto. É bonito, muito bonito. Obrigada, Dani. Tá. Que é isso. Não sei se teve algum outro comentário. Teve. Valério, um novo olhar, familiar, mas você traz pontos sutis e profundos. Legal, Valéria. A Mel comentando que é a primeira vez por aqui, que não é terapeuta. Está procurando para ela. Legal, Mel, super bem-vinda. Entendendo as dores, a rigidez, muitas responsabilidades, obrigações. Que bom que você está procurando esse entendimento, vai ajudar, né, às vezes, a trazer também um pouco esse lugar do conforto, da expressividade. Assiste sim. Eu só quero falar para você, Mel, o seguinte: quando a gente faz o contato as primeiras vezes com a psicologia corporal e com as couraças, primeira coisa que vai acontecer com todo mundo aqui, a gente vai se identificar com quase todos os traços, ou com a maioria deles. Quanto mais a gente aprofunda, a gente vai para o módulo lá de coraça ocular, a gente se identifica com a esquizoidia. A gente vai para o outro, a gente fala, eu também tenho isso. E tem alguns temas que a gente se identifica com mais intensidade, né? Mas fica tranquila, porque é todo mundo, tá? Passamos todos nós aqui por isso, eu passei, passo, vou para terapia, a gente trabalha e a gente flexibiliza. Então, seja bem-vinda, seja gentil com você, não leve nada muito a ferro e a fogo. A vida faz isso com a gente, mas a vida também traz os recursos de flexibilização e retorno da vida. O Reich, quando trabalha com isso, ele trabalha muito direcionado ao retorno da nossa pulsação para a vida, né? Então, fica com a parte da potência de vida da aula, e o que for mais, assim, doloridinho e difícil de engolir, joga fora, deixa para depois. Eu desejo que a aula seja mais produtora de alívio para você do que produtora de conflito, tá bom? Vamos devagarinho aqui. Legal, gente. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vocês sabem, estou abrindo, então, a 8ª turma, o Zé aqui foi da primeira, outros colegas também, estou abrindo a 8ª turma de coraças musculares, tá? De nada, querida. São 8 meses de trabalho, em que a gente vai passar 1 mês por cada estrutura, cada anel. A gente vai trabalhar com aulas ao vivo, aulas gravadas, módulos teóricos. E uma coisa nova que eu estou trazendo agora, do leitura corporal e emocional, é que a gente vai trabalhar mais leitura de coraças musculares, porque eu acho que isso é mais importante para o nosso entendimento clínico. E o objetivo do curso sempre vai ser, a gente vai olhar para a gente, vai estudar teoria, vai ter um tempo de olhar para a gente, e aí a gente vai falar do nosso paciente. Mas a gente vai passar um pouquinho por esse sentir, porque é importante aqui, é constitutivo, tá? Então, convido vocês a participarem, a convidar os colegas. Quem tiver interesse, é só me chamar no privado, tá bom? Amanhã, a gente vai ter a 3ª aula, e nessa 3ª aula a gente vai falar sobre liberação, tá bom?
E eu aguardo vocês, então, amanhã às 19h, tá bom? Beijo para vocês. Surgiu dúvida, pode continuar perguntando para mim, ou no privado, ou lá no grupo, tá? Beijão aí para vocês. Obrigada pela presença carinhosa aqui de todo mundo.